Olá, bom dia. Bem-vindos ao 11º episódio do Parar para Vender. Como sabem, estes episódios têm sempre um propósito, é ajudar os vendedores a oferecer um assunto, um tema, e depois eles terem então a possibilidade de criarem um plano de ação de acordo com aquilo que nos é transmitido. Nós hoje vamos falar sobre vendas e criatividade, ok? E vamos perceber o porquê que é tão importante a criatividade e de que forma é que nós devemos usar e aplicar. E vamos receber uma convidada de topo. Vamos receber a Rita Santos. A Rita Santos é facilitadora de soluções em criatividade. Ela dá consultoria, dá formação, tem uma licenciatura em Relações Públicas e Comunicação Empresarial, tem várias formações na área de escrita de argumento, na área de escrita criativa, design thinking, gestão de stress, desenvolvimento pessoal, portanto, formação há muita. Ela trabalha há mais de 10 anos na área da comunicação e criatividade. Foi criadora do Creativity Camp, um projeto inédito em Portugal, e gera uma newsletter chamada Ponto Criativo. Tem lives, dinamiza lives com passo criativo no seu canal de YouTube e, caso isto não faltasse ou fosse pouco, ainda tem 2 crianças, portanto acredito que ainda há de ser onde investe o maior tempo. Sendo assim, vamos então receber a Rita Santos. Olá, Rita. Olá, boa tarde. E Tudo bem, depois Rita? dessa está tudo bem. E depois dessa introdução, o que mais posso eu dizer? Posso-me já ir embora. Não, nem penses nisso, Rita. Nem penses nisso. Uhum. Isto só foi um pequeno resumo, não é? Daquele que foi o teu trajeto até aqui. Sim, como é que se reduz um trajeto? Nós temos todos trajetos tão grandes, como é que nós conseguimos pôr aquilo em poucas linhas? Muito Exatamente. obrigada pelo convite, Eduardo. É Nada, Rita. muito interessante este tema e eu acho que é muito pertinente e espero, de alguma forma, conseguir trazer aqui alguma mais-valia para os vendedores. Tenho a certeza que sim. Olha, Uhum. Rita, este projeto ou este teu convite vem reforçar ainda mais, vamos aqui dizer, a importância que hoje têm as redes sociais. Isto porquê? Eu tenho 11 episódios. De Uhum. 11 episódios, há 2 ou 3, agora estou na dúvida, em que estou eu sozinho, portanto não tive qualquer convidado. Uhum. E depois dos 8 restantes, tenho convidados e desses 8, só um convidado é que eu o conheço fisicamente. Portanto, todos os outros foi tudo através de contactos, de redes sociais, o que demonstra bem a importância de hoje as pessoas estarem abertas, estarem disponíveis exatamente para isso. Então, sendo assim, Rita, olha, antes de avançarmos, explica-me lá o que é isto do Creativity Camp. Ok, começamos por aí. O Creativity Camp foi um projeto que surgiu quando eu tive o meu filho, o meu segundo filho, o meu mais novo, vai fazer 1 ano agora em julho. Eu já estava muito grávida e começou aqui a germinar uma ideia, e se eu pudesse fazer aqui um projeto de formação/mentoria, Uhum, em que nós pudéssemos fazer exercícios para desbloquear pessoas. ok, Então eu comecei a pensar numa dinâmica com base nas formações que já fiz e com base naquilo que eu gostava de fazer. Eu sei que para formar um hábito nós costumamos falar nos 21 dias, e por isso é que se fala também nos desafios de 21 dias, mas eu queria uma coisa aqui um bocadinho mais extensa e um bocadinho mais intensiva, e então criei um projeto em que as pessoas recebem um e-mail com um desafio por semana, portanto são 5 semanas, e uhum, além desses desafios que elas devem fazer, portanto, em sua casa, depois tínhamos sempre no final da semana uma videoconferência onde nos reuníamos todos, mostrávamos o que tínhamos feito e dávamos feedback em grupo, sem julgamento, sem estereótipos, e fizemos projetos muito giros, de escrita criativa, de improvisação. Portanto, em contacto, também entramos em contacto também com a nossa criança interior, de ok, observação
do que nos rodeia com olhos diferentes, ou seja, usámos aqui o pensamento divergente, não é? E portanto, acho que foi muito interessante e já depois do Creativity Camp até me vieram dizer que despertei qualquer coisa nelas e uma das pessoas até está a escrever uma antologia de contos que espero eu ainda saia este ano. Ok, perfeito, Rita. Então, olha, Rita, porque é que eu achei este tema importante eu trazê-lo aqui para o Parar para Vender? E isto tem muito a ver com uma coisa, com aquela realidade que nós neste momento temos. Ou seja, qual é a realidade que nós neste momento temos? Temos um mercado cada vez mais competitivo, temos um mercado onde existe também cada vez mais global, vamos assim dizer. E então o que é que nós temos? Nós neste momento temos empresas que fabricam cada vez com maior eficiência, temos produtos que têm cada vez mais qualidade e então aqui a grande questão que neste momento se coloca é, estando todos nós cada vez mais parecidos, a única forma que nós temos está na comunicação, está na diferenciação. Sim. Está de que forma é que eu então vou demonstrar aos outros que eu efetivamente sou diferente. Porque senão aquilo que acontece é o quê? É estarmos basicamente todos a discutir o quê? Ok, somos todos iguais, somos todos bons, portanto a única coisa que aqui me interessa é quem é que me oferece o produto mais barato. Ou quem é que me consegue vender que aquele produto é melhor? Exatamente. Hum, Muitas vezes nem é questão de ser o melhor. Muitas vezes é questão de eu conseguir chamar a atenção das pessoas. Mas o Porquê? melhor para nós pode ser diferente, não é necessariamente qualidade, Claro, ok? claro. Mas eu acho que mesmo antes de eu conseguir demonstrar que é melhor, eu tenho que ter aqui um cuidado, que é o quê? É de eu conseguir chamar a atenção. Sim, sim. Por Eu eu exemplo, se me permites, eu ia aqui só introduzir aqui uma questão, porque começaste logo por falar num mercado competitivo, num mercado global. E eu acho muito interessante, comeces logo com esse enquadramento, porque falando aqui um bocadinho, no estado da arte, quer dizer, de há uns anos a esta parte, o World Economic Forum fala no pensamento criativo, fala na capacidade de pensamento analítico, fala na adaptabilidade, a par, por exemplo, de uma resiliência, não é? Como características fundamentais para os próximos anos, não é? E isto para as empresas, e no caso os vendedores, terem sucesso. Ok, muito bem. E o que me parece é que, apesar de se falar na criatividade como uma vantagem competitiva, ainda a tratamos um bocadinho como uma coisa de criança ou uma coisa menor, não é? Parece que há muitos mitos associados e até desvalorização. Eu, por exemplo, eu podia propor, claro que aqui os teus convidados estão sempre a vender a brasa à sua sardinha, não é? Puxar a brasa à claro. sua sardinha, que a criatividade devia ser uma cadeira fundamental ou uma cadeira de tronco comum, por exemplo, para os cursos. Porque a criatividade, em termos pessoais, diminui o stress, aumenta a sensação geral de saúde, de bem-estar, mas também permite resolver problemas, permite melhorar as competências de comunicação, permite melhorar a capacidade de lidar com o imprevisto, ajuda a improvisar. Isto são tudo competências que, se formos a ver, são muito importantes para vendas, não é? E parece que Certo. não, por isso, quando falamos de criatividade, parece que ainda não há uma seriedade aqui ligada a isso, não é? Sabes que eu acho que também tem a ver com a carga negativa que tem a palavra criativo. Ou seja, no mundo das empresas, aquela pessoa é criativa com as contas. Ou seja, parece que parece que não é uma pessoa séria com as contas que presta. Ou aquela,
Aqui a criatividade, muitas vezes em termos empresariais ou comerciais, tem a ver com uma coisa que também é errada, que é alguém que é hábil, alguém que tem alguma malícia. E muitas vezes aquilo que acontece, e eu aí concordo contigo, é que muitas vezes a criatividade está associada, mais do que a questão da criança, está associada a pessoas que não, como é que eu te vou dizer, que não levam a vida de uma forma séria. Ok, é uma perspectiva, mas há aqui muitos mais mitos associados. Por exemplo, há um mito que é muito comum e que chegam às minhas mentorias e às minhas formações, que é o mito do artista. O Exato. criativo é o artista que é um bocado caótico, e quando eu digo artista, artista de pintar, artista de esculpir, artista de escrever, e nunca pode ser outra coisa. Portanto, há ali uma bolha fechada, não é, à volta do que é, não é? Portanto, os tais julgamentos precipitados e os preconceitos, não é, que vêm connosco de toda uma vida, porque nós, na verdade, nós somos criativos desde que, na verdade, quando somos crianças é quando somos mais criativos e depois começamos a ser formatados de tal forma que vamos perdendo a criatividade ao longo da vida. Isto eu não estou a falar de cor, isto são mesmo estudos que dizem que os adultos efetivamente são menos criativos que as crianças. E eu gostava só de dar aqui um exemplo que eu acho que permite logo desmitificar isto tudo, que é, eu dou sempre logo no início, para desmontar estes mitos, o exemplo do médico e do artista. Portanto, já falámos do artista, não é? Que é a pessoa que tem o seu trabalho artístico, que vive do seu trabalho artístico e que transmite uma ideia assim um bocado caótica. E qual é a ideia que nós temos do médico? Uma pessoa lógica, séria, racional, séria, sim, precisamente como dizes, que vai do ponto A ao ponto B, não é? Portanto, uma pessoa muito ligada, se calhar, lá está, à lógica, quase matemática, não é? E agora, se nós olharmos para isto de outra forma, vamos olhar com um olhar um bocadinho divergente. O artista, se calhar, quando faz a sua criação, não é sempre, mas pode estar a pensar no seu cliente, na pessoa para quem vai vender. Se calhar está a pensar onde quer expor. Se calhar está a colocar um preço. Ora, quando está a fazer isto é muito pouco se calhar de criativo e tem muito lógico, não é? Exatamente. O médico é uma pessoa que é um sopro, um poço de sapiência, não é? Tem muita informação. Como é que eles chegam ao diagnóstico? Tem de colocar hipóteses, não é? Isto advém da sua experiência, advém de todo o seu conhecimento adquirido, e eu aqui até gosto de dar o exemplo daquela série de televisão que era o Dr. House, que, caso não conheça, que era uma pessoa com uma inteligência extraordinária, não era talvez não era de toda a pessoa mais afável e agradável de lidar deste mundo, mas ele estava sempre a colocar o leque de hipóteses. E ele ia sempre comprovando através das análises, dos exames e tudo mais que ele fazia passar os doentes para chegar à conclusão, para restringir, não é? Para afunilar, para chegar a qual era o motivo da sintomatologia dos doentes e tratá-los. Portanto, ele era extremamente criativo. Com toda a informação que ele tinha, ele sabia que havia um sem mundo de hipóteses que ele podia colocar e ele tentava chegar ao fim. Portanto, quando nós falamos até nas profissões, portanto, lá está o exemplo do artista e do médico, temos de ver que as coisas não são assim tão lineares assim, não é? Exatamente. Não, e o que acabaste de dizer leva-nos aqui a um ponto que para mim é importante e que tem a ver com uma coisa que é o quê? Tu acabaste de dizer que, basicamente, aquilo que é importante é nós considerarmos um conjunto de hipóteses, não é? Termos assim um pensamento, e usando as tuas palavras, divergente, ok? E eu acho que é isso que os vendedores hoje devem fazer, que é esta aposta, que no fundo nós na área comercial chamamos de diferenciação, que é perceber de que forma é que nós, enquanto vendedores, podemos nos colocar de uma forma diferenciadora no mercado, de uma forma que o nosso público, neste caso, sendo nós artistas comerciais, Ok. de que forma o nosso público nos consegue ver como sendo alguém diferente. E há muitas formas de o fazer. Ok.
Então vamos aí. Quais são as formas que... Eu iria começar logo, desde o início, por uma estratégia de marketing. Porque nós, quando estamos a Ok. falar de uma estratégia, não é? Nós temos de ter objetivos que queremos atingir, temos táticas para atingir aqueles objetivos e tudo dentro de uma perspectiva integrada. Isto envolve tanta coisa, desde uma campanha eventualmente publicitária, uma estratégia de branding, a pensar de forma criativa, seja na abordagem, seja mesmo na parte da venda, abordagens inovadoras até para atrair os clientes ou para os envolver. Eu penso sempre... Eu vou dar aqui 2 exemplos, 2 marcas que eu acho muito interessantes, se não te importares. Força. Há uma marca, podemos gostar, podemos não gostar, não interessa, que é a Control. Quem fala na Control pensa logo que eles têm uma comunicação muito, muito, muito direcionada. Eles sabem quem é o público, sabem que podem fazer aquele tipo de mensagens, não é? Eu estava a ver, ainda há dias estava a ver no Instagram deles, que estamos na época dos santos, não é? Santo António, São João, São Pedro, e eles fizeram umas piadas com isso. Já marchavas, ou já marchaste. Ou, pronto, assim, Exatamente. Eu também vi. porque eles sabem precisamente que podem fazer aquilo. É isso que se presta àquele público. Ou outro exemplo que eu também gosto muito, há uma cerveja artesanal que é a Musa, que, caso não conheçam, vão pesquisar, porque cada lata ou cada garrafa tem uma brincadeira, fazem sempre um pun, não é, musical. Ok. E então, obviamente por causa das questões de copyright, eles não usam exatamente, mas eles fazem brincadeiras. Então, eles têm uma IPA, que é brincar com o Born in the USA, que é o Born in the IPA. Ok. Ou eles têm uma brincadeira, havia a banda que era os Led Zeppelin, e eles têm uma Red, acho que é Red Ale, se não me engano, espero não me estar a enganar, que é a Red Zeppelin. E eles também fizeram, e eles conseguiram um grande envolvimento do público nessa campanha, que era para darem o nome a uma saison que eles lançaram, que é mesmo o estilo da cerveja, que é saison. E depois uma pessoa sugeriu Saison O'Connor, e ficou Saison Ok. O'Connor. Portanto, foi uma forma, eles conhecem quem é o público, sabem que é um público que é muito... que conhece bastante, pronto, conhece muito música e gosta de fazer estes trocadilhos e eles é na mousse, não é? Portanto, logo aí. Sabes que agora que falaste da Musa, de repente vieram duas marcas à cabeça com uma comunicação diferenciada. E que, quando eu vou na estrada e vejo essas marcas, eu procuro ver a comunicação. Que é os outdoors na autoestrada do McDonald's, Sim, também bastante. ok? E gosto muito da comunicação da Superboca nos carros de distribuição. Porque também é uma comunicação adaptada à região onde eles estão. Epá, Também. e eu acho que acaba por ser diferente, por chamar a atenção e o objetivo é exatamente esse, também acredito eu, não é? O objetivo não é sermos diferentes só por sermos diferentes, perdão, mas o objetivo é sermos diferentes para termos a oportunidade de demonstrar aquele que é o nosso valor. E Para tem termos... conhecimento por trás, não é? Exatamente. Eles fizeram uma pesquisa profunda, sabem precisamente quem é o público-alvo e daí terem essas ações tão incisivas e daí nós estarmos a falar delas, porque nós vimos e achamos, uau, isto é genial. Exatamente, exatamente. Olha, mas estão as pessoas. Epá, eu hoje vou-te dizer, esta malta deve ser do calor. A malta que normalmente ouve o meu podcast está sempre muito interativo, muito participativo. Eu hoje ainda não recebi mensagem nenhuma. Não sei se epá, se calhar está tudo. Não, oh Rita, não fiques. Eu vou-te dizer o que é que se passa. Com este calor, a malta está sempre, e ouvir falar de Superboc, da Musa, está tudo com a mão no copo. Portanto, ou estão com a mão no copo ou com a mão no teclado. Então não dá para escrever, eu percebo isso, epá, mas façam as perguntas que entenderem à Rita e ela estará aqui para nos ajudar. Então, sendo assim, o que é que eu gostaria de dizer?
está esta malta a pensar assim. E ok, Eduardo, olha, mas essa questão da comunicação parece-me tudo muito engraçado, porém, o que é que nós aqui temos? Temos aqui uma questão que é, eu não tenho orçamento do McDonald's, ou não tenho orçamento da Control, ou não tenho o orçamento da Superboc. Os meus problemas estão basicamente naqueles que são os problemas, vamos assim dizer, do meu funil de vendas. Ok? E o que é o funil de vendas? É aquele processo que nós começamos, ou seja, pela prospecção, pela marcação de reuniões, pela identificação das necessidades, por apresentar a proposta, por muitas vezes pelas objeções que nos colocam, pelo fecho, pelo acompanhamento. E então, aqui é a questão que eu gostaria de colocar ao Rita, ainda assim, pelo início do funil de vendas. Em que é que as pessoas que nos estão a ouvir, em que é que os vendedores poderão ser criativos na forma como, por exemplo, fazem a prospecção? E olha, enquanto pensas nisso, já está justificado porque é que hoje a malta está menos participativa. Temos então aqui Make It Secure Limitada a dizer, fomos buscar um Mac ou uma Superboc. Já fizemos uma venda. Só em 20 minutos já fizemos. Superboc, McDonald's, nós estamos aqui. Exatamente. Então, Rita, em que é que os vendedores podem ser criativos assim na área da prospecção? Ok. Como sabes, eu não sou da área de vendas, apesar de, e como nós estávamos a falar no outro dia, estarmos sempre aqui a vender, eu acho que começa também muito por nós nos distanciarmos. Há fórmulas para tudo, ok, certo, elas existem por algum motivo, mas às vezes temos de sair das fórmulas, sobretudo quando estamos a perceber que não estamos a obter resultados, não é? Ok. Pronto. Portanto, uma forma que eu diria seria, ok, se eu costumo fazer desta forma, porque é que eu não vou tentar fazer de outra? E eu dou um exemplo. Uma pessoa que eu conhecia há vários anos foi num congresso e depois estávamos a falar e ele era, e acho que continua a ser, vendedor. E então, o que é que ele dizia? Eu não vou dizer que isto é ético ou não é ético, eu só vou transmitir aquilo que ele me disse que fazia, ok? Vamos a isso. Ok. E ele dizia que os contactos dele estavam maioritariamente no LinkedIn. Portanto, o público a que ele queria chegar. 80% do meu rendimento também está no LinkedIn. Até aí está tudo bem. Ok. E então, o que é que ele fazia? Ele, quando queria chegar a uma empresa específica, procurava quem era a pessoa a quem ele queria apresentar os serviços, como é óbvio. Às vezes conseguia chegar a ela, outras vezes não conseguia perceber quem era. Ele caía sempre dizia ele, caía naquela redundância de ligar para um número geral e nunca passava da cepa torta. Mas ele dizia, eu faço sempre este primeiro, não estando na minha base de dados, faço sempre esta tentativa porque temos de descartar, o não é garantido. Sim, senhor, muito bem. Às vezes, não, obviamente não lhe passavam, mas diziam a doutora tal, ou a pessoa tal, ou fulano X, não estava. E ele, ok, já tenho o nome, já tenho aqui um dado. Ele ia ao LinkedIn e procurava a pessoa. Tentava fazer a conexão. Não conseguia fazer a conexão, o que é que ele tentava? Então, nos procurar colegas, talvez do departamento. Se não conseguisse do departamento, um departamento ao lado. Ok, contigo, vá. Lá está, fazia pedido de conexão. Podiam não aceitar. Assumindo que não aceitavam, ele voltava a ligar, tentava falar com a pessoa que ele queria. Não conseguia. Tentava falar com o colega ou colegas que tinha encontrado na internet. E às vezes até lhe passavam. Sim, vou passar. E então ele dizia, eu quero falar com a tal, que era a pessoa a quem ele queria apresentar os serviços. Mas não, te ligou para o sítio errado. Eu pensei que eu ia... E então ele fazia ali o discurso de forma que ele depois conseguia que os colegas passassem. Ou então descobria, porque sabe que os e-mails têm todos uma certa terminação, não é? E ele ia testando para perceber se o e-mail chegava. Ou então dizia mesmo, olha, mandei o e-mail é este, assim, falhou, não sei porquê. Não, o e-mail não é esse. Pronto. E eu aqui, só nesta conversa, fiquei a perceber aqui que há formas muito criativas de chegar às pessoas,
Não, lá está, não estou a comentar sobre o ser ou não ser. Olha, eu não vejo isso como falta de ética, ok? Eu estou a dizer é Até... que eu não quero entrar por esse caminho, não, Ok, não quero ok. fazer essa discussão. Eu estou a transmitir o que realmente, aprendi algo nesse dia, de facto. Uhum. E sabes que também há um truque dentro desses que essa pessoa que tu conheceste, dentro desses todos, há mais uma dica extra, Uhum. que é, sabes quem é que também tem a mesma dificuldade em chegar ao contacto com as pessoas de decisão? Os vendedores das empresas que nós tentamos contactar. Hum. Então, eu posso tentar entrar em contacto com o vendedor dessa empresa e Uhum. dizer-lhe, falar-lhe da minha dor. Epá, olha, eu gostaria de apresentar um produto na tua empresa, Uhum. estou a tentar falar com a pessoa de decisão, podes-me dizer quem é, que era Uhum. uma grande ajuda que tu davas? Muito interessante, E sim. como a pessoa se vai identificar, a probabilidade de dar o contacto é maior. Mas também estamos numa perspectiva colaborativa, e se pensarmos numa perspectiva colaborativa e que ambos ganham uma situação win-win, também não. Porque depois a pessoa pode se lembrar de ti para. Claro, Não é? Portanto. claro. Nós aqui temos é que ter o cuidado de quê? E aí é que eu já acharia que não era ético, que é, Uhum. epá, se eu ajudo alguém, tem que estar, ou melhor, se alguém me ajudou, eu tenho que ter a predisposição para mais tarde ajudar essa pessoa. Uhum. Ok? Claro. E o ajudar, como é óbvio, não estou aqui, e para mim aí já não seria ético, envolver componentes financeiras ou comissões ou o que quer que seja, ok? Mas numa perspectiva exatamente desta de ajudarmos, ok? Parece-me bastante interessante. Eu se calhar, se me permitisse, eu gostava de partilhar aqui uma história que eu acho que Força, Rita. engloba aqui, entrando por acaso numa questão de storytelling, mas foi algo que se passou comigo e que acho que acho não, tenho a certeza, que engloba o processo de vendas, e pronto, vou partilhar, que é, isto Força. já foi há cerca de 10 anos, Uhum. foi comigo e com uma amiga, foi em 2014, 2000, foi por aí. E nós decidimos fazer uma viagem por 7 países em 14 dias. Ok. E nós fomos com tudo planeado, tudo. Portanto, estavam os voos todos comprados, os alojamentos todos assegurados, portanto, não havia ali margem e tínhamos os dias contados, tudo bem. Começámos na base, na Alemanha, passámos para a Polónia, fomos para a Lituânia, que era para depois fazer o Báltico, para depois Uhum. passar para a Escandinávia e depois voltar à base, que era, no caso, a Alemanha. Nós chegadas à Lituânia, muito giro e tal, não sei o quê, chega a altura de nos irmos embora. Nós tínhamos chegado à Lituânia de autocarro. Portanto, chegámos a uma estação de autocarros que era numa ponta da cidade. Fomos para o hostel, não sei o quê, passámos lá os dias. Chegou o dia de voltarmos. E nós tínhamos o autocarro às 7 da manhã e nós, com tempo, fizemos o check-out às 5h30, apanhámos um táxi para lá, pronto, para irmos com tempo. E chegámos lá, eram 6 e tal, 6 e pouco. E começámos a ver o tempo a passar. E a estação estava às moscas. Tinha para aí 2 ou 3 pessoas, lituanas, aparentemente, digo eu, e não passava nenhum autocarro, nem sequer passava autocarro de outras companhias, não passavam. Certo? Até que a altura, isto é muito estranho. E então, e ela sempre a olhar para o GPS. Eu digo já, eu sou a pessoa que vocês querem em viagem para assegurar que levam água, que levam roupa, que têm calçado, etc. Não contem comigo para ler mapas, porque senão vamos perder. E ela continuava a olhar, está aqui qualquer coisa muito estranha. Lá chegou um autocarro. E o motorista também não foi assim propriamente muito acessível, não é? E ela, tentámos perguntar em inglês, não sei o quê, e ele assim num inglês muito arranhado, disse, not here. Nós ficámos, ok, nós tivemos ali um momento em que ficámos petrificadas, basicamente, não é aqui, então onde é que isto é?
E ela olha para o GPS, olha para o GPS, olha para o GPS, e o motorista lá se apercebeu que nós estávamos a começar a ficar atrapalhadas. E ele lança um grito, tanto que atravessa a estação de autocarros, até lá ao fundo, que tinha assim uns 4 ou 5 táxis, não eram muitos, lá está, aquela hora também era muito cedo, Certo? e sai, e finalmente de um deles sai um homem que para mim, foi o homem mais alto que eu já vi na vida, mas lá está, isto também tem aquela influência do impacto que isto tem em nós. Era um homem altíssimo, largo, não digo gordo, mas assim, troncado, pronto, assim, uma pessoa gigante. Eles trocaram umas palavras, não foram muitas, foi para aí uns segundos, e eu até acho que o senhor nem era lituano, que a língua pareceu-me diferente, devia ser para aí bielorrusso, porque aquilo está colado. Ok. E então, ele, basicamente, olha para nós e diz, come with me, I take you there, assim com este sotaque. E ele pega nos nossos trolleys como se fossem 2 penas e seguiu disparado para o táxi. E nós saímos do estupor, não é, daquele que nós estávamos, e fomos atrás do homem. Nós enfiámos no táxi. E se eu disser que isto foi como aos filmes, eu não estou a exagerar, eu estou a falar Então, muito a sério. Ele atravessou, nós chegámos à conclusão, era os antípodas, a paragem do autocarro era nos antípodas da outra, ou seja, tinha 2 e era exatamente no lado oposto da cidade. E nós, ainda não eram 7 da manhã, ele foi a abrir num bolinhas, num carro pequenino, a pé no acelerador, como eu nunca vi, a atravessar lombas, a passar vermelhos, eu não estou a exagerar. E a minha amiga só dizia-me: nós estamos a ser raptadas, nós vamos morrer, porque afinal nos prendemos neste autocarro, neste táxi. E eu só pensava: calma, Sara, nós vamos, ele está com esta velocidade toda, não deve ser para nos raptar, deve ser para nos levar a tempo. Isto eu a tentar me convencer também. E ela já com o telemóvel a pensar: bem, se calhar vou mandar mensagem aos meus pais. Portanto, se calhar ela é que estava a agir bem, porque se calhar estávamos a ser raptadas e eu é que estava em negação. Podia ter sido o caso. E não. Ele atravessou a cidade inteira. Ele fez uma travagem daquelas que até tinham os pneus atrás do autocarro que nós íamos apanhar para sair. Ele basicamente grita: olha para trás, go, go, go! A minha amiga atirou-lhe uma nota de 10 euros. Naquela altura eles ainda estavam a fazer a transição para os euros, ainda nem tinham euros. E ela atirou-lhe uma nota de 10 euros, que na altura era muito até para eles, e tudo, Lituânia. E ele tira os nossos trolleys e ele vai até ao autocarro, enfia os trolleys em frente à porta para o motorista pôr e diz qualquer coisa na língua dele ao motorista, volta-se a enfiar no táxi e vai. Nós, o motorista, pôs as nossas malas no autocarro, entrou, fechou as portas e partiu. Nós sentámos nos bancos e começámos a rir à gargalhada, com o nervoso da situação. Nós olhámos para o relógio, eram 7 horas e 1 minuto. Portanto, aqui, o que é que acontece esta história? Isto foi um caso de venda muito bem sucedida para o senhor e, na verdade, nem foi criatividade da nossa parte, porque nós, naquele momento em que percebemos que estávamos a piadas, e aqui teria sido importante, devíamos ter começado logo a pensar logo no plano A, B, C, D. E o primeiro plano, e que seria óbvio, seria meter-nos num táxi, mas nós estávamos tão aturdidas com a situação, tínhamos planeado tudo tão bem que não fomos capazes de ter esse pensamento. E o senhor do táxi foi a pessoa que chegou à frente. Havia 4 ou 5 e foi ele que saiu do táxi. E foi ele que decidiu, não, eu vou fazer isto e vou fechar esta venda. E o senhor ainda, por causa disso, ainda levou mais do que se calhar levariam, porque... Claro. Claro que sim. Tens aí uma história para a vida. E sim, sem dúvida, sem dúvida. Olha, Rita, e diz-me uma coisa. Para quem está assim de fora e gosta de pensar, ok, olha, eu na vida nunca fui assim muito criativo. Existe algum processo que as pessoas possam pensar como é que eu posso fazer para aumentar a criatividade no meu processo comercial? Qual a forma que eu tenho de melhorar a minha forma? Há assim algum... Há como é que eu muitas. te vou dizer? Algum... para além de a malta ir às suas mentorias, não é?
Mas existe algum processo prático das pessoas dizerem assim, ok, se eu quiser ser diferente, quais são os passos que eu posso fazer? Uhum. Bem, isto é uma pergunta que é um bocado, vem com rasteira, sei que não é o objetivo, porque dá para responder muita coisa. Ok, Eu diria que a primeira coisa, a primeira atitude que a pessoa tem de ter é ter uma atitude aberta a tudo, não é? Estar aberta ok, aos estímulos. Primeiro, capacidade de observação de tudo o que nos rodeia, porque nós estamos tão automatizados no nosso processo que nós não nos apercebemos do que está à nossa volta, não olhamos com olhos de ver. uhum, E um dos primeiros passos que eu dou até em mentoria é tentar desprogramar as pessoas desse tipo de visão, que ok, é, ok, olha através da tua janela, o que é que tu vês? E as pessoas, e começa a escrever, e as pessoas começam por escrever, vejo um prédio, vejo uma janela, vejo um vizinho a dar comida ao passarinho, e depois começam a entrar no campo do pessoal, não do que estão a uhum, ver através dos olhos, mas do que estão a ver lá dentro, não ok, é? Ok? Portanto, é um bocado, um primeiro passo seria um bocadinho essa descodificação. Depois, algo que eu acho muito interessante e que eu acho que todas as pessoas deviam ter, e infelizmente nem todas as pessoas têm, que é ter hobbies. Isto é tão importante, ter hobbies. ok, As pessoas não viverem apenas e só para ou o trabalho, ou os filhos, ou as responsabilidades. Eu sei que é difícil. Eu não vou dizer, eu não sou daquelas pessoas que dizem, nós temos todos 24 horas e as 24 horas. Não sou fundamentalista, mas eu acho que é importante arranjarmos um espaço para nós, ok? uhum, E quando eu digo um espaço para nós, não tem de ser um projeto transformador ou que vá mudar o mundo. Tem é de ser transformador para nós, ok? ok, Não tem de mudar o mundo, tem de nos mudar a nós. E isso uhum, pode passar por algo tão simples como fazer journaling, que é escrever todos os dias um bocadinho. ok, Porque o ato de escrita, a escrita também tem um componente terapêutica. Isto uhum, e é algo que se ganha com a prática. Nós começamos num processo em que se calhar podemos entrar num processo descritivo do que vemos só, e depois começamos a demonstrar aquilo que vemos internamente. ok, O processo criativo é mais acerca dos inputs do que dos outputs. Os outputs é o resultado final, é aquilo que nós vemos. Ok, aquele serviço é diferenciador, aquele serviço é diferente, aquele serviço é criativo. Os inputs é o mais importante, porque é o que nós pomos cá dentro, que é o que depois vai fazer com que o nosso serviço seja diferente. Quando nós fazemos uma analogia ao cinema, quando nós fazemos uma analogia, eu dou o exemplo no outro dia eu tinha visto uma nutricionista que tinha uma prática de artes marciais e ela dizia: sou cinturão negro em nutrição. uhum, Ok, ela pegou no hobby dela, naquele gosto pessoal dela, e ela integrou na atividade dela, ok, ok? Portanto, a criatividade também é acerca das conexões. Portanto, quanto mais inputs diferentes tivermos, uhum, maior é a probabilidade de nós termos outputs diferenciadores. Há, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito, que eu agora, pronto, com filhos e responsabilidades, o trabalho não dá para fazer tanto, eu adoro caminhar, adoro percorrer trilhos e fazia bastante, portanto eu gosto muito de percorrer o país e uhum, procurar caminhos inexplorados, mas o mapa não fica comigo porque eu não consigo, fica sempre responsável a outra ou outras pessoas, mas eu, de certa forma, até integrei isso na minha comunicação, que eu digo sempre, se queres fazer uma maratona, faz uma mentoria comigo, se queres fazer um sprint, fazemos uma consultoria. ok, Isto advém do meu input. Nós gostamos de tantas coisas, nós fazemos tantas coisas, porque não integrá-las naquilo que nós fazemos? uhum, Eu dou o exemplo também da escrita criativa, que há uma pessoa que eu gosto muito, que adoro os textos dela, porque ela adora cozinhar, e os textos dela são perfeitas analogias ao ato de cozinhar. As receitas dela para a escrita, o uhum. tempero para dar aquele sabor à comida, portanto, passa muito por aí também. Exato. Sabes que tu disseste uma coisa que nunca tinha pensado, mas que, por exemplo, em termos de hobbies,
eu costumo, eu quando estou preso, assim, numa ideia para um curso ou para uma formação, uma forma que eu tenho de desbloquear o processo é, pegar na bicicleta e ir andar durante 1 hora. E eu sei que Certíssimo. quando chego a casa, Certíssimo. já tenho ali 3 ou 4 ideias. Portanto, a criatividade às vezes vem dessas analogias que tu disseste, mas no meu caso vem também de libertar-me, não é? Há muitas formas de desbloquear a criatividade, por isso é que eu disse que isto era uma pergunta que dá pano para mangas, mas tens Claro. uma forma mais ativa e tens uma forma se calhar mais passiva. E na parte mais passiva, digamos assim, é um bocado ires à tua vida normal, não é? Uhum. Depois de integrares o conhecimento todo, ok? Aqueles inputs que eu falava, não é? E quando vais tomar banho, estás a levar com a água nos músculos e a sensação de relaxamento, desligas-te de tudo o que estavas a pensar e vêm as ideias, ok? Fazer exercício, Uhum. falares com pessoas fora do teu círculo de amigos, porque eu digo às pessoas, não deixem de ter os vossos amigos, como é óbvio. Os nossos amigos Claro. são nossos amigos por algum motivo, não é? Faz parte da nossa identidade. Mas às vezes nós estamos presos numa ideia, convém se calhar sair desse círculo e procurar pessoas diferentes, pessoas de áreas diferentes. E essas pessoas muitas vezes trazem-nos uma perspectiva diferente, que nós não vamos ouvir porque nós conhecemos os nossos amigos tal como os nossos amigos nos conhecem nós e as perspectivas são... Nós acabamos por ser um bocado a média das pessoas com quem estamos, não é? E então acabamos por não ter aqueles inputs inovadores. Olha, tu disseste agora uma coisa que me fez lembrar uma entrevista que no outro dia ouvia do Agostinho Silva. Não sei se conhece, o filósofo português. Sim, sim. Ok. E no outro dia ouvi uma entrevista dele, não é? Ele no outro dia fez, portanto, seria o centenário do nascimento dele, e então ouvi uma entrevista dele em que ele dizia o quê? Indo àquilo que tu agora disseste, estar com os outros. Então ele dizia que comércio vem da palavra latim comerciar, que significa comerciar, conviver com os outros. Ou seja, pegando agora aqui na criatividade e nas vendas, temos aqui um ponto em comum. É que para haver vendas e para haver criatividade, nós temos que estar com os outros. Sim. E aquilo que tu disseste, neste momento, os pontos começam-se todos a ligar. No sentido de quê? Outro ponto em comum com as vendas. Observação. Eu defendo que eu, para vender, eu tenho que interpretar as emoções das outras pessoas. Eu tenho que interpretar as emoções dos meus potenciais clientes. Sim. Mas eu só consigo interpretar as emoções dos outros se eu primeiro conhecer as minhas emoções. E eu, para conhecer as minhas emoções, vamos ao outro ponto que tu me disseste, eu tenho que ter tempo para mim, seja esse tempo através de hobbies, mas também aquele que eu sou, a minha identidade, é fortemente influenciada por aqueles que são os inputs que eu vou colocando a mim mesmo. Ou seja, o facto de, por exemplo, eu estar sempre com as mesmas pessoas, ou estar sempre a ouvir a mesma coisa, ou estar sempre a ver a mesma coisa, vai fazer com que provavelmente, dirás-me tu se é provável ou de certeza, a minha criatividade seja menor, porque eu quanto mais aberto tiver para novas experiências, maior a probabilidade de eu conseguir criar algo diferente. Senão, o processo vai sendo sempre o mesmo. Concordas com esta ideia ou não, Rita? Concordo em parte. Concordo em Ok. parte. Porque nós, lá está, a criatividade, nós estamos aqui a falar de um processo muito, muito elástico, não é? Uhum. Isto não quer dizer que nós não possamos ter ideias o tempo todo. Nós temos Certo. ideias, centenas de ideias durante o dia e nós nem nos apercebemos, seja para isto, nem que seja para melhorar um processo, Uhum. para as coisas mais pequenas.
As ideias, se calhar, podem ser mais originais, consoante mais diferenciadores forem os inputs, Ok, ok? Porque lá está, o cérebro é elástico, não é? Portanto, isto está sempre, sempre, sempre a ser esticado e está sempre a ser estimulado. O que eu proponho é que, de facto, os estímulos sejam diferenciadores para não serem sempre os mesmos. O facto de nós termos rotinas é espetacular, ok? Não é algo negativo, ok? não, Pronto, o que eu estou a propor aqui é que a proporcionalidade é muito maior quando nos pomos a coisas realmente claro, disruptivas. claro. A Uhum. rotina é importante porque nos dá segurança, não é? Claro, claro que sim, claro que sim. Imagina o que é que seria, tu há um bocado comentaste que tens 2 filhos, eu também tenho 2 filhos. Imagina o que é que seria não haver a rotina da entrada na escola e do horário da saída da escola. Dizerem-me assim: "Olha, hoje resolvemos ser criativos e já pusemos as crianças fora da escola antes do almoço, portanto, olha, devem-se ter desenrascado por aí, que é para aumentar a criatividade deles". Portanto, a rotina é importante pela segurança que nos dá, Exato, exato. ok? E faz parte Mas também do nosso coeficiente de felicidade. Nós precisamos claro, de rotinas também, não é? claro. Para conforto mesmo, nem estou a dizer só do ter uma vida estruturada. Olha, temos aqui o Filipe Martins que diz: "A este processo chama-se a experimentação sensorial". Ok. Uhum, Acredito que sim. Aliás, uma das formas não, a forma como o nosso cérebro recebe a informação uhum. é através dos nossos sentidos. Exato. Daí haver pessoas que são mais visuais, outras mais Uhum. auditivas, outras sinestésicas, não é? Sim, sim. Conceitos aqui da PNL. Mas Então, nós, podemos sempre lá está, essa experimentação, o que uhum, nós fazemos é uma experimentação consciente, ok? ok, Portanto, é mentoria, é informação, que é nós absorvemos esses estímulos e agora vamos olhar para eles de forma diferente. Vamos colocar uma música, como é que interpretas esta música? Este aroma, tens sentiste nostálgico? ok, Portanto, tentamos procurar nos sentidos ligações e as pessoas fazem todas as ligações tão diferentes, isto é tão mágico, é tão interessante, e lá está, pode ser uma forma de diferenciar. claramente, claramente. Temos Uhum, então aqui o Filipe. As rotinas são importantes, mas não devem ser limitativas. Ok? concordo. Concordo, Filipe, 100%. Porque se for limitativo, a criatividade também vai à vida. Lá está, lá está. Ok? E agora, temos aqui um novo desafio, Uhum, que é o quê? Que é, nós hoje temos aqui a componente tecnológica. uhum, sim, E nós todos, acontece-nos uma coisa que é o quê? Vamos a uma loja ou contactamos alguém e passado pouco tempo recebemos assim um questionário de qualidade. Gostou da experiência? E o que é que acontece? Se aquilo no início era diferente e nós até íamos responder todos contentes àquilo, neste momento, o que é que acontece? Eu raramente respondo a esses inquéritos de qualidade, a não ser que tenha ocorrido duas situações. Ou fiquei extremamente satisfeito, portanto, uhum, a expectativa que eu tinha uhum, era inferior àquela que foi a realidade, ok? E eu até vou todo contente fazer o questionário de qualidade. Ou a oposto. experiência foi negativa Uhum, e eu vou todo enraivecido preencher o inquérito de qualidade. uhum, Então, aquilo que eu te quero dizer é, em termos disto de follow-up, uhum, nós hoje temos a parte tecnológica. Só que a verdade é que os nossos clientes, e ainda bem, continuam a ser seres humanos. E espero que continue assim durante muito tempo. Portanto, a minha questão é, como é que nós podemos juntar aqui a tecnologia
à criatividade, sabendo que, no fundo, aquilo que pretendemos sempre é surpreender pessoas. Ok. Estás-me a fazer uma pergunta muito aberta. Eu não sei Então eu se vou querias que tentá-la eu... fechar. Ok. Então deixa-me ver se eu consigo fechar, que é, a tecnologia pode-nos, neste aspecto, ajudar num processo criativo de acompanhamento do cliente, ou Ok. será sempre algo mais limitador? Ok. Então, estamos a falar de tecnologia, portanto, eu acho que até era interessante falarmos aqui na inteligência artificial. Olha, vamos a isso. Está na Acho moda. que era, Ouvi dizer que acho está que na era, moda. acho que era interessante falarmos, que é um tema que agora, e por todas as implicações éticas, legais, de copyright Uhum. que envolvem, que é importante. Em primeiro lugar, eu acho que o que não podemos esquecer, como em tudo, é que a tecnologia, seja uma inteligência artificial ou não, é uma ferramenta, Uhum. ok? E é uma ferramenta que é manejada por nós, por eu, por tu, pelas pessoas que nos estão a ouvir. A Certo? partir do momento em que nós estamos a usar a tecnologia, estamos a usá-la como um meio, ok? Não é um fim. Primeiro, eu não quero falar de inteligência artificial como um fim, ok? É um meio. Ok. E é sempre diferente consoante a pessoa que a estiver a manejar. Ou seja, nós quando vamos a um chat GPT, quando vamos a um DALL-E, quando vamos a um Midjourney, ou seja lá o que for, nós vamos colocar informação, não é? Portanto, a inteligência artificial vai beber informação e vai nos dar uma resposta com base na sua base de dados, no conhecimento que já lá está plasmado e Uhum. naquilo que nós perguntamos. Portanto, o conhecimento é alterado ao longo do tempo, porque supostamente ela vai aprendendo, portanto vai tendo sempre mais informação nova para dar, e as perguntas que nós fazemos entre nós são diferentes, não é? Exato. E vamos assumir que até podemos fazer uma mesma pergunta, ok? A pergunta a seguir já pode mudar tudo. Exatamente. Portanto, eu acho que é importante não endeusar, ok? Mas é uma ferramenta, sim, e ajuda muito. Ajuda muito, por exemplo, num processo de desbloqueio. Lá está, quando eu estou com uma formação, por exemplo, e estou com alguma dificuldade, às vezes ajuda-me, às vezes faço-lhe perguntas e ela responde, ok? E ajuda-me a desbloquear, ok? Uhum. Mas eu tenho o conhecimento da minha área, não é? Tu tens o teu conhecimento da tua área de vendas, nós conseguimos, não é? Despistar um pouco Exatamente. aquilo que nos está a dizer que pode não ser acertado. Portanto, também é preciso ter um pensamento crítico, Exatamente. que eu acho que é importante não perdermos de vista quando estamos a falar, seja em criatividade, seja em vendas, não é? Porque Olha, no isto outro dia eu usei o chat GPT, olha, eu estava com algum bloqueio para escrever o último artigo que eu escrevi sobre estilos de negociação, uhum, ok? E estava com bloqueio, ok? E pensei assim, pronto, vou usar o chat GPT, de que forma é que me há daqui a ajudar? E o que é que aconteceu? Eu acabei por verificar que, de acordo com aquilo que ele me estava a apresentar, havia 2 estilos de negociação que ele não estava a contemplar. lá está. Até que eu pergunto ao chat GPT, olha, não falta aí o estilo de negociação evitar? E ele tem toda a razão. Mas aquilo que eu quero dizer é o quê? É o tal pensamento crítico que tu acabaste agora de dizer. Que é o quê? É importante que as pessoas não olhem para aquilo como a verdade absoluta. Uhum, Para sim. além de que há outra coisa que o chat GPT não indica e que é fundamental, mais uma vez, para quem quer desenvolver o pensamento crítico. Ele não indica fontes, ele não indica autores, Uhum. Isso isso não faz. é uma das grandes lacunas para mim, do chat GPT. Epá, eu acho que para quem tem pensamento crítico,
eu acho que pode ser um ponto de partida para ir procurar outras coisas. Uhum. O que é Sim, que eu te sem quero dizer dúvida. com isso? Vamos imaginar eu dizer assim, aparecia-me lá alguns estilos de negociação e eu dizer assim, olha, gostaria de saber um pouco mais sobre isto. Então saía de lá, ia ao Google e Uhum. procurava livros sobre isto. Portanto, pode Mas o ser um chat ponto... GPT também te pode dizer, também te pode indicar bibliografia. Olha, não sabia. Não sabia. Mas aquilo que eu acho é as pessoas nunca perderem este pensamento crítico, ou seja, usarem aquilo como mais uma fonte de ideias. Eu Ok? só queria só introduzir aqui uma questão, e desculpa interromper. Olha, antes de introduzires, deixa-me só dizer uma coisinha. Não te esqueças Uhum. do que vais dizer. Portanto, o nosso tempo está a acabar. Se quiserem fazer perguntas à Rita, podem colocar, que ela depois irá responder. Ok? Rita, Sim, vamos senhor. então agora ao Ok. teu ponto. Eu só ia dizer, nesta questão do pensamento crítico, portanto, houve um português que alimentou o chat GPT, e nós com certeza acho que já todos viram nas notícias, que ele criou um negócio e teve uma faturação muito elevada no primeiro mês de faturação, e que é um negócio de print on demand, ok? O que é Ok? legítimo, pronto, ok. Aquilo que eu queria olhar, além do sucesso que tem sido transmitido e que está a ser replicado, que gera mais curiosidade, que por sua vez também faz com que aumentem Uhum. eventualmente as vendas do senhor, é: o negócio será assim tão criativo? Ok, é porque estamos a lidar com esta situação, ok? Foi o chat GPT. Se fosse o Manel, irmão dele, a sugerir, seria notícia? Ok, Pronto, é só deixar aqui o o pensamento crítico. ok. Olha, Rita, o que é que eu então gostaria, para quem nos está aqui a assistir, de dizer? Quem quer seguir a Rita está em todas as plataformas, em todas as redes. Este link que a Rita me enviou é enorme. Tem umas coisas a mais, devia acabar no Santos. Aí deveria acabar no Santos. Sim. Então pronto, se deveria acabar no Santos, enquanto eu corrijo isto, vocês podem ver a Rita aqui no LinkedIn, Uhum. podem ver a Rita no Instagram e então, Rita, olha, vamos Também então, podem enquanto eu acompanhar. corrijo isto, tu vais comentar aqui estes comentários do Make It Secure. Então, Muito diz ele, bem. e no dia a dia há que ouvir os erros dos demais para que não façamos igual. Ou seja, aprender com os erros pode ser com os erros dos outros. Sem dúvida, sem dúvida. Eu Tal até como digo, uma eu até IA, digo nós ao também. Rita, claro, eu até digo que aprender com os erros é a forma mais barata de aprendermos. Uhum. Porque aprender com os nossos próprios erros normalmente sai-nos caro. E de melhorar os nossos, já que estamos a falar de vendas, de melhorar os nossos serviços, ou a nossa abordagem, Uhum, ou a nossa forma de prospecção, ou na parte de acompanhamento. ok. Então, temos aqui o Filipe. Sim, o chat Sim. GPT apenas responde a assuntos no qual já foi consultado e as bibliografias já referenciados. Se Uhum. existir uma bibliografia melhor e nunca foi exposta, o chat GPT nunca a vai considerar. É Está verdade, sim, senhor. certíssimo, mas nós ficamos a saber o que é que ele sabe e o que é que ele não sabe. Exatamente. E depois temos, então, o chat GPT é apenas uma ferramenta de ajuda e nunca de resolução. É isso mesmo, Filipe. Exato, exato. Estamos em sintonia. Ainda não Então, estamos numa altura em que vivemos, para usar aqui uma analogia ao cinema, ainda não estamos aqui numa Skynet, que é aquela coisa da máquina, que era do Terminator, que era o nome da tecnologia que se tornou ciente, não é? Tornou-se uhum. consciente e aprendia sozinha e decidiu que nós, pronto, que devíamos deixar de existir. Não acredito, não acredito. Então, se quiserem ver os conteúdos, é isto, Rita, agora não me enganei, Perfeito. está perfeito, muito bem.
Então, se quiserem assistir aos conteúdos todos da Rita, é uma questão de então verem a página do Linktree da Rita, portanto, podem marcar um sprint de desbloqueio, podem marcar uma sessão de descoberta, podem receber a newsletter do Ponto Criativo, portanto, aconselho vivamente a seguir todos os conteúdos da Rita. Quero também agradecer ao Make It Secure por este elogio. Portanto, acho que é sempre bom nós recebermos este tipo de feedback. Obrigada. E a ti, Rita, olha, quero-te agradecer muito o convite. Portanto, houve algum dia que um doido, sem te conhecer, resolveu pegar no telefone e ligar-te. E fez muito bem. E então, olha, quero-te agradecer imenso teres aceitado o convite. Quero agradecer imenso a partilha que tu fizeste. E então, em jeito de conclusão, até para os nossos vendedores estabelecerem o seu plano de ação, vou então resumir aquilo que foram as ideias apresentadas. Então temos, para aumentar a criatividade, primeiro, termos a capacidade de observação. Segundo, abrirmos-nos através de hobbies que possamos começar a fazer ou daqueles que já fazemos. Terceiro, termos em consideração os inputs que vamos colocar, porque depois a criatividade será será sempre resultado destes inputs. E quarto ponto, e eu adoro este quarto ponto, estar com outras pessoas. Irmos beber, portanto, outros estilos, outras formas de estar, de comunicar, de outros setores de atividade. E por fim, por que não, usar a inteligência artificial, neste caso o ChatGPT, como forma de desbloqueio, mas nunca como uma fórmula final, ou seja, nunca aproveitar o resultado final, mas apenas como mais uma forma de, vamos assim dizer, de fonte de criação, ou de observação, ou de conhecimento. Concordas com estes 5 pontos? Sim, sim. E acho que daria pano para mangas, que já há muitos mais, mas sim, da nossa conversa, sim, retiro esses pontos. Ok. Então, olha, Rita, muito e muito obrigado Eu é que agradeço o por convite, foi teres um prazer aceitado, estar aqui. mais uma vez, por teres aceitado este convite. E eu, ao resto das pessoas, vamos agora despedir da Rita. Rita, tchau, tchau. Já nos encontramos aqui nos bastidores. Em relação a vocês, o que é que eu vos quero dizer? Vocês podem ver este e todos os outros episódios no Parar para Vender, no Spotify. Podem também seguir no iTunes ou então no YouTube. Portanto, muito obrigado e conto convosco para o próximo episódio. Um forte abraço.